Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no programa Ivan Martins, sempre com vocês, toda segunda-feira. Que bom, né? Sempre falando sobre arte, cultura, trazendo pessoas incríveis desse universo, escritores também, né? Produtores, mas falando com vocês sobre essa necessidade, essa grandiosidade da arte, que nada mais é do que um trocar de energia. O artista troca essa energia com você. Você emana a sua energia para o artista e forma essa corrente linda de amor. Arte é amor, arte é alimento, arte é o ar que nós respiramos. Todos nós precisamos da arte, todos nós vivemos a arte. A gente às vezes só não sabe disso, não é? E hoje o meu convidado, ele é paulistano, ele é bacharel em comunicação social, produtor de conteúdo e autor roteirista da TV Globo. No programa Altas Horas há mais de 15 anos. Começou em agência de publicidade e produtores independentes aos 16 anos de idade. Mais tarde estagiou nas redes Cultura, MFM, como produtor-redator e pelo programa Opinião Nacional da TV Cultura. Entrou na Globo em 94, na equipe de produção do Vídeo Show. Migrou para a Rede Record 5 anos depois, como produtor executivo e repórter da Zapping. Deixou a emissora para ser o correspondente brasileiro do canal americano Entertainment Television e também roteirista de séries especiais sobre moda brasileira. Voltou à TV Globo como produtor executivo dos projetos especiais de jornalismo. Em aberturas como Rock in Rio, Carnaval, né, a convite do jornalista Serginho Grossman, passou a integrar a equipe de conteúdo da Altas Horas. Atualmente, termina 2 livros sobre a questão LGBTQI+. Estou falando sobre Fred Itioca. Prazer ter você aqui. Uma honra, muito obrigado. A honra é minha, uma pessoa que está falando, né, está trazendo a arte, né, no sentido mais amplo da palavra. Gente, o artista, ele nem sempre está na frente das câmeras. Muitos artistas estão atrás das coxias, né? E isso é de uma importância fundamental. Para que a gente chegue até aqui, alguém prepara isso aqui, alguém prepara esse cenário, alguém prepara as câmeras, alguém prepara o roteiro do que vai acontecer, não é? Então, a gente geralmente é a ponta do iceberg, certo? Mas tem toda uma estrutura, é assim que se faz. Desde um programa como esse a uma grande produção de uma Rede Globo, não é? A estrutura é a mesma, trabalho, trabalho, trabalho e trabalho. E me diz uma coisa, Fred, comunicação de tudo é uma questão de paixão mesmo, né? Bom, primeiro, mais uma vez, quero te agradecer. Se eu ficar nervoso aqui, né, você chama assim, não fica nervoso. Por favor. E quero agradecer a sua audiência, também por estar aqui, né, nos assistindo e ouvindo um pouco do que eu tenho para falar. Comunicação é lidar com o outro, né? É entender o outro, é olhar na cara do outro, é ouvir o outro. Sentir. Então, exatamente, é sentir. Então, quando a gente fala de comunicação, a gente fala um pouco de si mesmo, do que a gente quer passar e compartilha isso com o outro, né? Isso é comunicar. E quando a gente faz televisão, como o seu programa, a gente quer comunicar para o outro que está em casa assistindo, ou no celular, ou em qualquer outra plataforma, porque a gente quer ter essa conexão com a outra pessoa. E isso é um maravilhoso, né? Isso chega de que forma na sua criatividade? Eu tenho muita curiosidade pelo outro, pelo ser humano. Então, desde sempre, quando eu decidi ser jornalista, que não foi uma escolha fácil, porque eu queria fazer história, depois arquitetura, e aí eu fiquei pensando, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de contar a história, mas eu gosto de ouvir histórias. Então, às vezes, eu posso ficar horas ouvindo o que o outro tem a me dizer, porque aquilo vai me enriquecer, essa troca vai me enriquecer tanto, a ponto de me inspirar para escrever uma história, como um livro que eu estou escrevendo, de fazer um roteiro, ou até então mudar um pouco da percepção que eu tenho da vida. Então, eu acho que ouvir o outro me faz renascer todos os dias. Né? Mexe muito com a minha criatividade, com esse exercício criativo, né? Que vem da palavra, mas também muito do que o outro tem a ensinar. A arte sem empatia nasce morta, né? É natimorta, não é isso? Exatamente.
Exatamente. A arte, todos os tipos de arte, todos os tipos de comunicação, elas são vivas, né? São organismos, né? Elas vivem na gente, elas estão no sangue, elas estão na alma, né? Então, se a gente não tiver esse toque, esse olhar no outro, esse interesse pelo outro, então acho que já não é assim a coisa mais triste do mundo, né? É por isso que na atuação você vive o outro, você você vai viver toda aquela dor, às vezes, que o outro está sentindo, você vai buscar a felicidade do outro, você vai buscar a história do outro, porque sem isso você não representa, sem isso você não vivencia, não é? Porque o ato de representar é um processo esquizofrênico, né? Exatamente. É um processo esquizofrênico. Ou você assimila o sentimento do outro, é muito difícil. Ainda que seja um retrato, né? Porque ninguém pode ninguém pode representar a vida de ninguém. Você pode pegar um retrato, isso que é um personagem, é um retrato do retrato, né? E trazer isso para esse mundo, né? Das artes, da representação, seja o que for. Isso no roteiro, ele é muito específico, porque como eu também escrevo, eu sei que muitas vezes você vai escrever sobre um assunto do qual você não vivenciou, mas você pode sentir. Quando você escreve, por exemplo, um roteiro onde tem um personagem que sente o racismo, por exemplo, que sente o preconceito do racismo, muitas vezes você não tem como vivenciar aquilo, mas você tem como ter uma empatia sobre aquele sofrimento e trazer isso para a escrita. Até que ponto isso mudou a sua estrutura? Até que ponto isso mudou você como ser humano? Porque cada personagem, cada história, cada texto traz um pedacinho da gente e leva um pedacinho embora também, não é? Eu acho que nesse ponto o jornalismo me trouxe esse contato com o outro. Estar nas ruas, eu já fui repórter, produtor, e eu gosto muito desse contato também com o outro nas ruas. Então, como jornalista, e eu já só faço isso há mais de 20 anos, você passa por diversas camadas da população, diversas histórias sofridas, alegres, mas histórias. Então, quando eu estou entrevistando uma pessoa que passou por um caso de racismo, eu nunca vou sentir a dor dela, mas ela está lá me relatando, né? E isso vai mexer comigo porque todas as histórias mexeram comigo até hoje. Como seria comigo, né? Exatamente. O que eu sentiria? Não, e não tem como você não se envolver. Assim, tem jornalistas que conseguem ter essa isenção e eu não consigo. Sou muito sensível à história do outro. Então, todas as pessoas com quem eu tive a oportunidade de conversar, eu lembro de todas elas hoje, porque eu acho que hoje eu sou um pouco dessa troca. Essas pessoas me fizeram ver a vida de uma forma diferente, com o passar dos anos, com a maturidade. Então, hoje, quando eu falo de um assunto, não é com propriedade, né? Mas eu sei que uma pessoa já me contou do ponto de vista dela. Porque meu lugar de fala é minha empatia, né? Exatamente. É a minha empatia. Porque as pessoas acabaram se isolando em pequenas ilhas e tem essa história, você não pode falar sobre isso porque você não vive isso. Mas se você sofre uma dor, eu sofro uma dor, e nós nos abraçamos, você só vai chorar junto. Então é preciso que você também abrace a pessoa que não viveu a sua dor, mas que tem empatia pela sua dor, porque daí você está falando fora da caixinha. Exatamente, a gente pode ser aliado. Aliados, né? Exatamente. Porque não é o nosso lugar de fala, de fato, mas a gente transforma como uma pessoa empática, não é? Então você transforma como seu lugar de fala, não falando pela pessoa com propriedade, mas falando em prol, né? Para que aquilo saia da caixinha e se amplie. E dando espaço para essa pessoa falar. É porque hoje nós precisamos falar de preconceito, nós precisamos falar desses assuntos, ainda que a gente não sofra esse racismo, por exemplo, né? Eu não sei o que é racismo, eu nunca vivi isso na minha vida, nem aqui em nenhuma parte do mundo, eu nunca vivi isso. Mas eu sinto quando eu vejo uma pessoa passando por isso, e dói em mim. Não vai doer do jeito que dói nela, mas dói na minha visão holística da vida e naquilo que eu acredito que seja a dignidade humana. Quando a gente fala do outro, de olhar para o outro, também é nesse sentido, né? De justiça social. Justiça social, né? Porque é bom falar sobre essa questão de empatia, porque você sim é responsável. Se você vê uma criança ser discriminada na rua, você é responsável sim. Se você não disser nada, você é conivente.
Exatamente. Né? Eu acho que cada um pode fazer de uma forma, eu acho que a educação é o melhor caminho, né? A educação em casa, com seus filhos, que desde pequenos aprendam que aquela piada não é uma piada, que é uma ofensa. Tanto é que agora é crime, vai ser crime punido com lei maior. Se você disser que foi só uma brincadeira, ruim para você, viu? Não vai ter desculpa mais. Exatamente. Não existe mais esse termo. Você brinca porque é malvado, ou porque não teve uma boa educação no sentido de tratar as pessoas. Você não é melhor que ninguém, ninguém é melhor que você. Básico, básico, básico. Empatia. As pessoas acham que é brincadeira porque não está na pele. Elas não sentiram isso, não sentiram essa dor, não sentiram essa se dor, machucaram. Né? Então isso é complicado. E assim, me diz uma coisa, qual que é a sua visão da história da TV no Brasil? Eu sou um apaixonado pela TV no Brasil. Acho que a gente faz uma das melhores televisões no mundo. Já tive a oportunidade de conhecer algumas emissoras de TV fora daqui. E tem uma coisa do brasileiro, que você há de concordar e quem está em casa vai, é que a gente tem um jeito de fazer que é muito nosso, que também é fruto dessa diversidade que a gente tem no Brasil. Né? A gente tem um jogo de cintura, essa criatividade. Tem um zirigudum, né? Tem uma coisa diferente, não tem como. Então, eu acho que essa coisa da diversidade faz com que a gente crie várias histórias, né? E a gente é muito emotivo. E televisão é emoção, né? Comunicação é emoção. É emoção. Um dia desses, um dos meninos aqui da técnica perguntou, você fez TV onde? Eu falei, não, eu nunca fiz, eu nunca estudei televisão. Eu nunca estudei, eu estudei teatro. Mas eu nunca estudei televisão, nunca estudei rádio, eu faço rádio e TV sem ter uma formação específica, porque isso aqui é vida. Uhum. Então independe, né? Isso aqui é vida. Então você gosta, você identifica, você faz. E a TV brasileira é uma das melhores, se não for a melhor do mundo, porque diferente da história americana, que todos aqueles do pós-guerra foram para o cinema, lá nós não tínhamos um cinema tão forte, apesar que o nosso cinema já foi pau a pau com o americano, muita gente não sabe disso. Mas se você pega a época das grandes chanchadas, não tinha diferença. O Brasil fazia grandes produções na época do cinema, né? Cinema antigo, podemos dizer assim. E só que nós tínhamos grandes diretores de cinema que vieram para a nossa televisão e fizeram escola, não é mesmo? É verdade. Eu acho que também isso tem muito a ver com políticas públicas, né? De investimento. Então a gente tem toda a área tecnológica possível, temos grandes talentos, comunicadores, artistas, roteiristas, então o que a gente precisa é de investimento. Então quanto mais investimento a gente tiver em todos os nossos meios de comunicação, né, teatro, cinema, a gente vai estar cada vez mais pau a pau com todos os grandes produtores. Pau a pau com grandes produções. Tanto é que a televisão sobreviveu porque sempre teve incentivo da televisão. A televisão sempre teve investimento. Exatamente. Porque por causa das propagandas, por causa de tudo aquilo, sempre teve muito investimento. E o nosso cinema, mesmo sem tanto investimento, faz muito bem lá fora. Principalmente hoje o cinema do Nordeste, por exemplo. Maravilhoso. Né? Você pega o cinema pernambucano, assim, você fala, oi... Do Amazonas, né? Grandes Amazonas e muitos outros estados, não é isso? Bom, gente, o papo está ótimo, mas eu vou ter que parar um pouquinho. Nós temos aí um recadinho para você, mas voltamos, não saia daí, hein? Beijo. Deixa o sol entrar. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda. Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre essa questão de cair e subir, não é? Que todos nós temos quedas na vida. O importante é saber como subir rapidamente. Então, esse curso dos 22 arcanos maiores que eu estou oferecendo a vocês por um preço muito legal e de fácil acesso, de fácil entendimento, ele traz dicas, ele traz insights de como você se recuperar rapidamente. Não importa em que situação você esteja, não importa se é emocional, se é material, se é espiritual. Os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio e você terá todas as informações. Deixa o sol entrar, o sol entrar. Deixa o sol entrar. Olá, meus queridos, queridas, estamos de volta
com mais um pouquinho desse convidado tão especial. E nós vamos falar agora como que você vê essa questão, né? Como você brasileiro vê essa questão como um artista multifacetado, um artista que acaba abrangendo várias artes dentro desse processo, dessa indústria da comunicação. Como que você vê hoje, como você está acompanhando essa história da comunicação no país? Tem mudado muito e eu acho bom que a gente acompanhe sempre. A gente veio de várias transformações, de jornal para rádio, televisão, internet, redes sociais. Então, acho que a gente tem que acompanhar a evolução da sociedade e a evolução tecnológica que acaba, né, sendo esse casamento. Então, eu sou um pouco contra quem fala, mas era melhor assim. Não era que era melhor, eram outros tempos. Era diferente de outros tempos. Outra sociedade, outro modo de vida. Então, a gente que trabalha em comunicação tem que estar atento, sim, tem que acompanhar, e eu acho que faz parte do nosso aprendizado, né, diário, que a gente vive aprendendo, né? Era mais fácil porque passou, né? E quem hoje pensa Tudo que foi passou fácil? a hora. Eu escuto isso de vez em quando. Quando você era adolescente era mais fácil. Falo, oi? Nossa, não foi mesmo. Oi? Quem te contou isso? Não, beijo adolescência. Olha, não quero, né? Por favor, adoro ter a minha idade, não quero voltar no tempo. Não quero mais brincar disso. Não quero mais brincar disso. Porque é bom porque passou. Exatamente. Né? Os anos 60 é lindo para quem não viveu, os anos 70 é lindo para quem não viveu, mas tudo tem o seu preço e seu peso, né? Então a gente tem que transformar lindo o que nós estamos vivendo. Exatamente. Aqui, agora, é o que nós temos, o resto é bobagem. Essa sua relação próxima com a questão LGBTQI, inclusive você está lançando 2 livros sobre o assunto, ainda é difícil trabalhar com essa temática no Brasil? Ainda é difícil, talvez não só no Brasil como no mundo. No mundo. A gente ainda vive sociedades machistas, a gente ainda é vítima de preconceito todos os dias. Levar isso para a comunicação, eu acho que é mais do que uma necessidade, é uma missão. Acho que a gente tem que usar os meios de comunicação para educar, para informar, né, e mostrar que a sociedade precisa conviver com as pessoas e ter essa tolerância. Né? Que vai conviver de qualquer forma. Exatamente. Porque eu já dizia isso uns anos atrás, que a questão da LGBTQI no mundo é o seguinte, é igual um PC, é igual um computador portátil. Se você não tem um em casa, pode ter certeza que você vai acabar tendo. Né? Porque Exatamente. isso é uma realidade no país, é uma realidade nas famílias. Então, o que vai fazer? Vai jogar tudo no tapete? Não. Existem, estão aqui, estão convivendo, estão trabalhando. É seu médico, é seu advogado, é seu comunicador, é seu engenheiro, sabe? É o seu parente, é o seu sangue. Então, gente, parar com essa hipocrisia. Né? Viva e deixa viver. O que o outro faz no seu corpo, o que o outro faz na sua história, o que o outro faz na sua vida, é um problema exclusivamente dele, é a luz dele. Então, viva a sua vida e deixa o outro viver a dele, está tudo certo. Empatia, empatia, empatia. Amor, amor, amor. O resto tudo é bobagem, o resto tudo é perda de tempo. Aliás, eu quero até fazer uma ressalva que eu usei a palavra tolerância, eu não gosto. Eu prefiro, ao invés de falar tolerância, eu prefiro falar amor e respeito. Amor e respeito, aconchego. Vamos aconchegar as pessoas, vamos receber essas pessoas. Tudo na vida tem a ver com aconchego. Né? Porque tolerar é quase assim, bom, eu não gosto de purgante, mas eu tomo. Então eu tolero o purgante. Eu não gosto desse tratamento, mas eu faço. Eu tolero esse tratamento. Agora, um ser humano não pode tolerar o outro, tem que simplesmente amar. Amar e amar. Vocês que me conhecem já há algum tempo, vocês que me seguem nas redes sociais, eu falo sobre amor e empatia. Fora disso não há amor. E fora do amor não há a salvação que vocês estão procurando. Não é uma salvação divina, é uma salvação humana. Porque nós estamos aqui. Para Deus está tudo certo. Deus não fez nada quebrado. Exatamente. Não tem nada para ser consertado aqui. Ninguém nasce quebrado, viu? É cada um respeitar, só respeitar, respeitar e respeitar. Eu acho isso tão importante ser dito, porque a gente tem crianças, adolescentes, tem mães, pais que nos ouvem, né? Então vamos normatizar o que já é normal, né? Normatizar, gente, é respeitar a diferença, né? E não ficar com essas perseguições, essas caças a bruxas que a gente vê acontecendo aí, a gente fala, oi, ainda existe isso?
A gente vê aquela barbaridade, não vê? Pois é. Não, aí você fez a pergunta, né, que é assim, ainda existe isso? Ainda existe isso. A gente fala, poxa, o que a vida sexual do outro tem a ver comigo? Desde que ele viva a vida dele, né? Com outra pessoa tão adulta quanto ele. Os dois estão felizes, ou os três, ou os quatro, isso também não importa. Estão felizes? Não diz respeito à sua vida, não está interferindo na sua vida, eu não sei onde que dói em você. É melhor se preocupar, né? Se dói em você, investigue. Tem alguma coisa errada com você. Eu acho que toda a questão de todos os tipos de preconceito, né? Eu acho que dizem mais sobre a pessoa do que sobre os outros, né? Tem alguma coisa errada, não quebrada, mas errada. Tem algum pensamento aí que está destoando daquilo que você realmente acredita. Exatamente. Né? Porque o outro não pode importar para você, não nesse nível. Porque se não puder ser luz, a sombra dele não te interessa mesmo. Acho que é sobre isso. Falou tudo, né? Né? Você também é roteirista de série sobre moda. Como é fazer um roteiro sobre esse tema, né, no Brasil, em comparação a anos atrás, por exemplo? Porque nós temos toda uma tecnologia, nós temos toda uma outra forma. Né? Praticamente, antigamente, era o quê? Era um cenário como esse, e aparecia ali um comentarista de moda, aparecia 2, 3 modelos, enfim. Era isso. Hoje, com toda a tecnologia, como que você vê isso? Qual a diferença que você vê nesse processo? Eu acho que a gente tem que enxergar a moda hoje como comportamento, mas também como uma indústria de moda, né? Uma indústria que gera empregos. A gente tem muitos talentos em moda, não só estilistas, mas toda a cadeia que envolve. Temos profissionais qualificados, temos modelos, temos gente que trabalha nos bastidores, que merece ser bem remunerado e reconhecido por esse ofício. Então, quando você fala de moda brasileira, você está falando de um produto de exportação. Você está falando de uma cultura, né, que vai representar o país. E de profissionais também. E a questão da tecnologia, eu acho que é importante na busca de produtos mais sustentáveis, né, que não agridam tanto o meio ambiente. Mas hoje eu vejo também uma coisa, Ivan, muito legal, que é um retorno ao fazer manual. A gente fala de tecnologia, mas hoje eu vejo assim estilistas de outras partes do país que trabalham com as suas comunidades, com as rendeiras, com as costureiras de bairro. As crocheteiras. As crocheteiras. Isso é tão lindo, né? Mostrar esses saberes ancestrais, né? Esses dias eu vi numa loja umas camisas fantásticas de linha, né? De linha, um linho e tal, e tinham umas aplicações de crochê. Mas era uma coisa tão delicada, tão bem feita, e uma camisa que poderia estar em qualquer look aí, você dentro de um ambiente requintadíssimo, tá? E ela estaria em cima, sabe aquela coisa assim que você olha e fala, bom, isso tem mão de artista. Exatamente. Isso não foi cortado por uma máquina que foi preparada ali por um computador, né? por um aplicativo, não. Isso aqui foi cortado à mão, isso aqui teve uma interferência de um artesã, teve da costureira depois, teve um estilista que desenhou esse processo todo, e eu achei incrível esse trabalho. Porque não tem mais essa coisa muito automatizada de ser um padrão para todo mundo se vestir igual, que cada um hoje se veste do jeito que quer, e também hoje tem um respeito aos corpos. Porque antes você via aquelas modelos andando com aquele corpo longilíneo, quase impossível de ser atingido. Os homens também, hoje você respeita cada tipo de corpo. E isso eu acho assim, uma conquista, né, da sociedade. Porque naquela época simplesmente eles secavam, né? As modelos tinham que ser anoréxicas. Exatamente. Eu conheci vários modelos que foram a óbito por anorexia. Porque tomavam uma colher de leite misturado num copo d'água com adoçante. Era uma coisa assim, era uma coisa medonha. Né? Uma mulher de 1,80m, 1,83m, 85 pesando 50 quilos. É impossível, são só os ossos. Não tem mais nada ali. E quando a gente fala de respeito, que a gente estava falando, de respeito à diversidade, também é o respeito à diversidade de corpos, né? Diversidade de corpos, porque tem que ter... O mundo da moda não produz moda para esqueletos.
Tem pessoa mais cheinha, com mais quadril, com mais cintura, com menos cintura, com uma barriguinha proeminente, porque nós temos direito de ter barriguinhas. E sermos felizes. Ser feliz, poder comer, né? Poder comer direitinho, comer gostoso, né? Então é isso. Então é sobre isso moda também hoje. A gente vê as modelos kings, né? King size, não é King isso? size, né? Plus size. Plus size. Não é king, não, é plus size. King é outra coisa. King é cama, né, gente? Plus size. King Que também cama. é bom, né? Que Uma cama também grande é boa, né? Adoro uma cama king size. Eu tenho uma super king size. Que cabe pelo menos 10. E eu durmo só com meus cachorros. É tão bom, né? Então, mas assim, uma cama enorme. É muito bom. Então tem esses modelos plus size que também traz essa coisa da diversidade. Que diversidade a gente fala sobre respeito às individualidades. Exatamente. Né? Volta tudo aquilo que a gente estava falando de amar o outro, De amar olhar o outro, né? Lembrando sempre que Deus não fez forma, né, gente? E nem criou ninguém dentro de uma higienização perfeccionista, porque não é isso que representa a diversidade. Como, mais uma vez, Deus não fez nada quebrado, não tem nada para ser consertado. Então, os corpos têm que ser respeitados como são, com a sua cor, com a sua raça, com a sua diferença, porque é na diferença que está a nossa igualdade. Olha que incrível, né? É na diferença que está a nossa igualdade, porque a nossa igualdade é a empatia, o respeito, o amor, sempre. Uma felicidade para você. Uma felicidade? Ai, tem várias, né? Mas uma felicidade para mim é saber que o outro está feliz. Que os meus amigos estão felizes, que a minha família está feliz. Eu chegar aqui e ver, olhar na tua cara e ver que você está feliz fazendo o que você gosta. Então a felicidade do outro não me incomoda, ela me inspira. Porque eu vejo o outro feliz e falo, que bom que essa pessoa está feliz, ela me passa essa energia. Então hoje quando eu chego aqui, nervoso, né, gente? E vejo você feliz, sorrindo com os olhos, eu já saio daqui feliz. Eu tenho esse hábito de sorrir com os olhos. Você sorri com os olhos. Porque é sobre amor, né? Seria como eu consigo dizer, eu digo que isso é uma escolha na vida. É uma escolha. É uma escolha. Eu há muitos anos eu escolhi amar. Né? Então, eu busco o amor incondicional. Que não quer dizer que eu seja bonzinho, que eu nem gosto de gente boazinha. Mas eu busco o amor incondicional. Eu acho que isso é muito importante. E possível, mesmo num mundo tão conturbado, uma tristeza. A injustiça social. Ficou cada vez mais clara durante a pandemia, quando você vê gente que não tinha o que comer. Eu acho que quando a gente tem, significa que o outro não tem. Eu acho triste quando as pessoas desperdiçam, principalmente alimento. É horrível. Então essa injustiça social é uma coisa que me deixa realmente muito feliz. Eu não consigo ser 100% feliz sabendo que alguém não tem acesso à educação, por exemplo. Durante a pandemia eu descobri que algumas crianças não conseguiam assistir a aula porque não tinham computadores. Então juntei um grupo de amigos, a gente arrecadou computadores usados, a gente transformou esses computadores, levou para técnicos para distribuir para essas crianças, para elas poderem sonhar em ter um futuro. Porque se essas crianças com 8, 10 anos já não pudessem sonhar, eu acho que a gente já teria falhado como sociedade. Certeza. Eu sempre digo que enquanto houver lágrimas, os nossos sorrisos estarão pela metade, né? Sim. Que vão ser momentos que você não está enxergando, não está vendo essas lágrimas, né? Mas vai chegar o tempo da gente poder só sorrir. Eu acredito muito. Eu sou um otimista. Eu sou uma pessoa que acorda otimista e vai dormir otimista. O sol sempre vai brilhar mais uma vez. Sempre, eu acredito. Né? Uma superação, para a gente finalizar. Ser um profissional LGBT, porque até hoje a gente passa por todos os tipos de preconceito, ofensas, e crescer e conseguir me firmar num ambiente profissional e ser respeitado, para mim é uma superação, diária ainda, porque eu tenho 51 anos e ainda hoje na rua eu ouço coisas. Então, conseguir andar na rua de cabeça erguida e falar assim, eu sou isso mesmo, sou gay, sou feliz, tenho orgulho do que eu sou, para mim é uma superação. Eu tenho um amigo que diz assim, que quando alguém chama ele de gay, ele fala assim, gente, mas para que vocês estão fazendo isso? É igual você olhar para lá e falar, arará.
Né? Ele diz assim, eu já sei o que eu sou, então não precisa me xingar. E possível observação, não é um xingamento. Você está só constatando a minha realidade. Ele fala muito isso, e eu levo isso, né, para muito adolescente que me procura, e quer falar sobre essa dificuldade de lidar com essa questão. Eu falo, olha, eu tenho um amigo que diz exatamente isso, eu acho incrível. Né? É o Rui, é um amigo meu que está na Austrália, ele é médico na Austrália, e ele é uma pessoa incrível, e ele... me deu essa ferramenta para eu trabalhar com os meus adolescentes, né, com os meus meninos e meninas que me procuram, exatamente para trabalhar esse assunto. Meu querido, olha, eu não sei nem como agradecer você, Fred, por esse carinho de vir até aqui. Gratidão. Eu te agradeço. Gratidão para a gente falar mais um pouco sobre esse assunto tão simples e tão difícil as pessoas compreender. Vivam e deixem viver. O outro é um reflexo da sua sombra, não se iluda. Então, cuidado com o julgamento. Amem, amem e amem. Muito obrigado. Obrigado, querido. Obrigado. Beijo. Obrigado. Beijo, gente. Até a semana que vem.